Ela possui graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Pernambuco, especialização em Ciências do Esporte pela mesma universidade, mestrado em Ciência do Movimento Humano pela Universidade Federal de Santa Maria, tem doutorado em Educação pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado na Universidade de Oldenburg, na Alemanha. Atualmente é professora titular da Universidade Federal da Bahia, é ex-presidente do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, é ex-secretária-geral do Andes, ex-diretora da Faculdade de Educação da UFBA, pesquisadora de produtividade do CNPq. Tem experiência na área de ciências do esporte, ciência da educação, com atuação nas problemáticas significativas, como formação de professores, produção do conhecimento científico, políticas públicas e trabalho pedagógico. A ênfase na educação física e esporte, e atuando principalmente nas seguintes áreas: ciência da saúde, com ênfase nas bases e fundamentos da educação física e esporte, e nas áreas de ciências humanas, com ênfase nos temas trabalho pedagógico, formação de professores, produção de conhecimento, políticas públicas de educação e da educação física e ciência do esporte. A ênfase na educação é com currículos específicos para níveis e tipos de educação. Hoje eu tenho a alegria de tecer em reverso com a professora Celita Farel. Boa noite, professora. Boa noite, Juliana, muito obrigado pelo convite, estou à tua disposição. Professora, começar parabenizando pela sua votação expressiva no Andes. Aproveito para parabenizar também a chapa aí ganhadora e parabenizar, enfim, toda a sua militância ao longo dos anos, né? Professora, eu queria conversar um pouquinho hoje sobre a questão do corpo, né? Do corpo nas suas relações políticas aí na pós-modernidade, dentro da educação, aí com implicância na educação física. Professora, o corpo é político? É com você. Eu quero iniciar resgatando o que nós elaboramos a respeito do corpo ao longo dos nossos estudos, para poder responder a questão do corpo e da política. Na nossa área, desde que foi instituído o primeiro curso de formação de professores no nosso país, na década de 30, e quando nós perguntamos qual foi o pensamento que influenciou, o que foi que levaram para os currículos de formação de professores a respeito do corpo, nós vamos constatar que o corpo era visto de uma maneira unilateral. O corpo era visto fundamentalmente com as suas bases biológicas. O corpo era estudado a partir desta influência de um pensamento médico higienista, eugenista, e, portanto, não é o corpo que é político. O que é político são as relações sociais dentro de determinados modos de produção da vida que constroem a cultura. E aí nós vamos ter, sim, ao longo de toda a história da humanidade, em especial na história do Brasil, especificamente no momento em que temos as referências para formar professores, para atuar dentro de escolas, a determinação de pensamentos que eram hegemônicos, pensamentos da classe dominante. E daí nós vamos ver a formação de professores e professoras com uma determinada compreensão, entendimento
ideias científicas sobre o corpo. E aí, isso vai repercutir, sim, na formação de professores, isso vai repercutir, sim, com o que acontece dentro das escolas, isso vai repercutir nos campos de atuação, nos campos de trabalho de quem lida com esse objeto de estudos, com quem lida com o que a humanidade acumulou a respeito da cultura corporal. Então, minha querida, o que nós temos que, de imediato, estabelecer como referências para a gente estudar corpo e política é em que modo de produção e como se dão as relações, como se dá na base material da existência humana a produção do que garante a nossa vida, e como, a partir dali, se cria uma superestrutura com ideias, com filosofias, com instituições que asseguram aquilo que está na base da existência humana, na base material da existência humana. E, portanto, nós podemos concluir que, para que se explore outro ser humano, para que se retire de ser humano, do outro ser humano, aquilo que vai dar lucro para alguns, é preciso reduzir o entendimento do ser humano. É preciso, portanto, olhar só determinadas dimensões. Portanto, essa compreensão do corpo e sua base biológica vai orientar a política e entra dentro do currículo, no início do século passado, a compreensão de que eram precisos mulheres e homens fortes para sustentar o modo de produção, o que era próprio desse período, e, para isso, a educação física entra na escola, sim, como política pública, e entra para desenvolver a aptidão física. Para desenvolver a aptidão física, é preciso estudar o corpo de maneira limitada, estudar o corpo na sua capacidade biológica, de sermos mais altos, mais fortes e mais velozes, com treinamentos apropriados para isso. Então, não tem como separar essas dimensões do que é o modo de produção, do que são os seres humanos, do que é a cultura corporal que construímos, o que é a política e como a política entra em todos os âmbitos da nossa vida, porque nós não somos seres que simplesmente conseguimos viver, não surgimos, nem nos mantemos, em hipótese nenhuma, dissociados, isolados, sozinhos. Sempre somos nós, e, portanto, sempre somos política. Então, muito bem, professora. Ótimo, maravilha. Professora, de acordo aí com as suas pesquisas, né, diante aí do materialismo histórico dialético, como a gente pode pensar um estatuto científico para a educação física? Fantástico, fantástico. Quando você me convidou, minha querida, eu levantei imediatamente, justo, os estudos a respeito do corpo. Nós temos clássicos que estudam isso. Entre os clássicos, eu separei dois, que eu acho que é importante mencionar aqui agora. Afinal de contas, estamos falando de corpo e política. Esse livro, Corpo e História, da professora Carmen Lúcia Soares, esse livro, A Imagem da Educação Física no Corpo, também, da Carmen Lúcia, são livros importantíssimos que nos permitem recuperar. Por que corpo foi considerado objeto de estudo? Aí, nesse período, tem um outro clássico que é muito importante a gente recuperar, que diz:
A educação física cuida do corpo e mente, do nosso querido João Paulo Subirá Medina. São 2 livros clássicos da nossa área. Esses livros permitem a gente pensar, refletir, elaborar e responder a pergunta que você está fazendo sobre o estatuto científico da educação física. E aí, eu quero destacar 3 pontos importantíssimos para responder a tua pergunta. O primeiro ponto diz respeito à concepção de ciência. Tem várias ciências. Essa divisão da ciência em áreas decorre de uma limitação humana, mas existe uma única ciência, e essa ciência é a história dos seres humanos, a história da natureza. E tudo à nossa volta, tudo, essa caneta, esse mouse, esse livro, tudo à nossa volta, pode se dar a conhecer ao ser humano mediante processos cognitivos, mediante procedimentos epistemológicos, mediante método. E nós temos, portanto, que delimitar, esse é o segundo ponto, como nós não temos a capacidade, e não nascemos com isso, de imediato olhar para algo e saber explicá-lo, desde a sua aparência, até a sua essência, até o seu movimento histórico, até o seu desenvolvimento e chegar até o dia de hoje, nós temos que delimitar. Por isso, nós delimitamos também o que nós estudamos na educação física. Nós delimitamos objetos. E tem, sim, estatuto epistemológico, tem, sim, fundamentos ontológicos, tem, sim, fundamentos teórico-metodológicos, tem, sim, portanto, teoria pedagógica, tem, sim, portanto, metodologia com fundamentação científica. Isso é o fenomenal. Isso é o fenomenal. E aí, o terceiro pontinho que eu quero destacar da tua pergunta é de que nós não nascemos com a capacidade de conhecer cientificamente as coisas. Para isso, é imprescindível que a gente desenvolva nossas funções psíquicas que nos permitem isso e que a gente se aproprie de todo o instrumental que a humanidade acumulou até hoje em termos de abordagens para conhecer algo. E tem abordagens que têm seus limites, e tem abordagens que nos permitem ver para além da aparência. Então, se nós delimitamos que nós vamos estudar a cultura corporal para formar professores, para garantir que no interior das escolas as crianças possam se apropriar do conhecimento historicamente acumulado, isso tem que se dar a partir do quê? De um estatuto científico, porque senão nós vamos formar com base no senso comum, nós vamos formar com base em pseudoconceitos, nós vamos facilitar que o obscurantismo, o negacionismo, enfim, essa negação, esse relativismo epistemológico prevaleça, e isso não contribui para a nossa humanização. Então, minha querida, muito obrigada por essa tua pergunta. Se a gente for para a área da educação física, a gente vai ver muitos estudos, para a área da educação também, sobre essa questão fundamental, o estatuto epistemológico. Então, o estatuto científico. Eu não me perfilo com aqueles que negam a ciência. Eu não me perfilo com aqueles que defendem o relativismo epistemológico. Eu me perfilo com aqueles que reconhecem. Tem, sim, estatuto científico, e nós, como seres humanos, precisamos, sim, da escola, inclusive para sermos capazes de tratar cientificamente tudo.
a sociedade, os seres humanos, a nossa capacidade de aprender, a natureza, as relações sociais, enfim, tudo, tudo, tudo. Bom, professora, durante essa pandemia a gente está podendo observar que o trabalho docente não se precarizou porque ele já era precarizado, mas as coisas estão se aprofundando, algumas situações críticas. Como que você avalia e caracteriza o ensino de educação física, especificamente nesses tempos de pandemia? Muito bem, querida. Olha, quando eu sempre pego o fio da história. Quando a gente pega o fio da história, nos 520 anos, vamos pegar o Brasil, 520 anos, vamos pegar o fio da história, vamos pegar a cultura corporal. Nós passamos mais de 300 anos num modo de produção escravocrata, colonialista. O que resulta dali como pensamento da classe dominante, que a classe dominante quer assegurar? É um pensamento sobre a cultura corporal que contribua para a subsunção dos seres humanos. E nós vamos ver que o sistema educacional ele vai sim se desenvolvendo para que se mantenham essas perspectivas. E nós vamos atravessar um período monárquico de quase 70 anos, vamos chegar na República, a República oligárquica, vamos chegar no golpe militar, vamos chegar no momento em que nós lutamos para podermos avançar numa perspectiva democrática e temos golpe de novo. Nesse período todo, a educação física ela vai se construindo enquanto patrimônio cultural, ela vai entrando na escola, com as ideias dominantes. Então, você vai ter o pensamento médico, você vai ter o pensamento desportivo, você vai ter o pensamento militar. E aí, esse pensamento vai conformando teorias pedagógicas. E daí você vai ter a educação física influenciada dentro da escola por esses pensamentos, pelas teorias pedagógicas que não queriam fazer revolução, não, que queriam, sim, manter as coisas como estão. Então, você tem, e o professor Demerval Sabiani contribui muito para a gente entender isso, você tem teorias pedagógicas que não criticam nada, não propõem alterar relações humanas para um outro patamar de relações sociais da produção da nossa vida. E aí você tem teorias que são as teorias não críticas. Mas daí você tem também todo um esforço para criticar. A educação física está dentro disso também, ela também sofre críticas. A gente fez muita crítica. Como eu tenho 70 anos e 45 de produção, eu participei muito, intensamente, na década de 80, para a gente fazer crítica, para a gente colocar perspectivas superadoras. Por isso que, em 1992, eu compus um coletivo com o Lino Castellani, com o Walter Braco, com a Carmen Lúcia, com a Michele, que já faleceu. Eu quero fazer uma referência especial à minha querida Michele e a Beth Vajal. E a gente, então, fez uma crítica do que estava acontecendo no interior da escola e apresentou uma síntese superadora para que a educação física no interior da escola não ficasse no quintal da escola, não cuidasse só do corpo, mas que ela se colocasse ombro a ombro com todas as áreas que entram na escola para elevar a capacidade teórica das nossas crianças e jovens, para permitir o acesso ao patrimônio cultural da humanidade, porque isso incide na formação da personalidade, isso incide na nossa capacidade teórica, isso contribui para elevar as nossas funções psíquicas, para nos humanizar. Então, essa crítica toda, ela veio e nós chegamos a um patamar aonde a propor que a educação física ela fosse um conteúdo diário na vida das crianças, desde a escola,
da educação infantil, desde a educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, ao ensino superior, e que nós criássemos condições objetivas para que todos e todas, independente das suas condições, da sua procedência, da sua raça, da sua religião, tivessem acesso a esse patrimônio cultural. Mas daí o que acontece? Acontece que o que prevalece não são essas ideias. O que vai prevalecer são o quê? Reformas educacionais que começam a limitar a educação física no interior da escola. Começa a diminuir a carga horária, começa a limitar o conteúdo, e até que chegamos aonde? Com o golpe nas reformas do ensino médio, na BNCC, que tem como referência o empresariamento, que tem como referência a lógica do capital e que tem como referência a desintelectualização dos professores e o rebaixamento teórico das crianças e jovens no sistema educacional. E, portanto, a educação física, quando chega a pandemia, ela já está rebaixada no interior da escola, ela já está limitada no interior da escola, ela já está, em função dessas bases das reformas, em função dessa investida do empresariamento para dentro das escolas, já está severamente atacada, dentro da perspectiva do que nós defendemos. Resultado, chega a pandemia, chega esse procedimento, que é um procedimento da Idade Média, a gente ficar isolado dentro de casa, não manter contato com ninguém. Por que nós tivemos que tomar esse procedimento? Por quê? Porque nós não avançamos cientificamente, porque nós não tínhamos política pública, porque não tinha testagem, porque não tinha medida de proteção, não tinha todos os aparelhos de proteção individual. Tudo isso nos leva a ter que tomar uma medida que é medieval. Fica em casa, não tem contato com ninguém, use sabão. E aí, toda a Organização Mundial da Saúde, à medida que vão descobrindo o que é esse vírus, como ele se movimenta, o que medidas têm que ser tomadas, foram orientando as medidas, e essas medidas impactaram o sistema educacional. 56 milhões de crianças, jovens e adultos tiveram que ficar afastados das escolas. Olha só o contingente humano teve que ficar afastado. E submetido ao quê? A uma política devastadora dos serviços públicos, com cortes orçamentários, com medidas obscurantistas, com negação da ciência, e nós aqui, professores de educação física, no meio dessa pandemia e dessa política genocida, dessa necropolítica, porque foi decidido quem deve morrer e quem não deve morrer. E quem é que está morrendo? A população negra, a população pobre, as mulheres, os periféricos. E agora, se nos obrigarem a voltar para as escolas para ter aula de educação física, estarão nos condenando à morte, porque não tem vacina, não tem recurso público suficiente, não tem medida de proteção, e estão expondo os professores, sim, a serem uma população que vai ser dizimada, e submeterem as crianças a, se não forem instaladas as medidas necessárias. Então, por isso, é fundamental a educação física, que, na nossa perspectiva crítica superadora, é um conteúdo histórico que tem que ser ensinado nas escolas, que tem que levar em conta as suas raízes africanas, as suas raízes asiáticas, as suas raízes latino-americanas, as suas raízes europeias, as raízes da Atlântica, da Oceania, ou, enfim, de todos os continentes. Nós temos que ensinar para nossas crianças tudo isso. Ela vai sofrer um impacto enorme, porque já tem redução de carga horária, já tem redução de corpo docente, já tem limitações
da frequência do corpo discente, já tem limitações no que diz respeito aos trabalhadores em educação. Então, nós estamos numa situação extremamente complexa, extremamente complexa. Então, a educação física, ela precisa agora, os professores e professoras, os trabalhadores do campo da cultura corporal, têm que se valer do que tem de mais avançado no campo das teorias, e daí a importância e relevância do acesso à teoria marxista, para que a gente saiba o que fazer. Não podemos nos desesperar, não podemos nos isolar, precisamos coletivamente pensar o que nós vamos fazer com as restrições que nós temos nesse momento. Tem as restrições que vêm de um vírus. O vírus não pensa. O vírus é um ser biológico. Ele tem vida. E para viver, ele vai procurar onde ele pode viver. Ele entra no nosso corpo, ele se aloja e ele vai nos matar, se não tomarmos as medidas necessárias, tanto para evitar o contato com ele, como quando ele entra, e a gente poder combatê-lo. Mas isso tudo depende do quê? De política pública. E daí, minha querida, eu quero te dizer, eu quero te agradecer para me possibilitar, no meio de uma tragédia civilizatória, defender políticas públicas. Nós queremos mais e melhores políticas públicas. Eu sempre defendi o patrimônio cultural da humanidade, que é a cultura corporal. Ela só chega para a maioria da população, dentro desse modo de produção capitalista, se vier pela política pública. Então, através da política pública, nas escolas, no sistema de saúde, no sistema do esporte, do lazer, pela política pública. Mas o que aconteceu depois do golpe foi destruição de política pública. Então, eu poderia passar horas mostrando para vocês o que significa destruir o Ministério da Cultura, o Ministério do Esporte, o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério da Educação, o Ministério de Desenvolvimento Agrário. Ali dentro tinham políticas para quê? Para que a população acessasse a cultura corporal. Tinha políticas, e eram poucas, restritas, compensatórias, focais, assistencialista, mas foi o que a gente conseguiu avançar. E tudo isso agora pela essa geopolítica internacional que encontra no nosso país ressonância, nós estamos vendo a destruição de direitos e conquistas, a destruição da cultura, a destruição da humanização, a destruição de serviços públicos, a destruição da educação física humanista, da educação física crítica, da educação física que contribui, junto com as outras áreas, a área da filosofia, a área das artes, a área da ciência, a área da cultura corporal, para elevar a nossa humanização. Muita luta pela frente, minha querida. Poder colocar isso para as novas gerações, poder transmitir a necessidade da luta, dos estudos, é fantástico, porque é a possibilidade que nós temos agora. Então, mais uma vez, muito obrigado por esse teu convite. Professora, eu que agradeço suas palavras sempre lúcidas e toda a sua militância. Só posso desejar vida longa ao seu trabalho e à sua luta também, que é nossa. Com certeza, com certeza. Então, minha querida, vá lá, Juliana. Professora, para a gente finalizar, conta um pouco para a gente das suas leituras de quarentena. Fantástico, fantástico. O que eu mais li agora foi a literatura marxista. O que eu mais procurei recuperar foi, ao longo da história da humanidade, o que a humanidade acumulou de mais avançado para poder explicar o que está acontecendo. Então, nesse período de quarentena, por exemplo, eu me dediquei à economia política.
mas não de qualquer referência. Eu li economistas que explicam, a partir da referência marxista, a economia mundial. Porque, em última instância, nós não vivemos se nós não produzirmos as condições objetivas materiais da nossa existência. E isso significa que nós temos que, sim, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, construir. E aí eu perguntei para os economistas, que fase nós estamos vivendo do capitalismo hoje, que está destruindo o meio ambiente, está destruindo as democracias, está destruindo a humanidade, está destruindo forças produtivas. Então, uma das coisas que eu mais li é sobre isso, sobre essa caracterização do modo de produção capitalista nessa fase degenerada e destrutiva. E me perguntei por que o que deveria humanizar, o que deveria garantir a vida, está destruindo a vida. Então, isso foi uma leitura, em especial um economista, eu pretendo fazer pós-doutoramento com ele agora, ele é da Complutense de Madrid e se chama Xavier Arrizabalaga Montoro. É fenomenal. Outra coisa que eu li muito foram as contribuições dos revolucionários africanos. Então, a Revolução Africana, os que contribuíram para construir os organismos da luta de classes no continente africano, que foi um continente dizimado por um modo de produção em expansão, esse modo de produção que também ataca e vem dizimando a América Latina, a América Central, está aí o genocídio da população indígena, está aí o racismo estrutural. Eu me dediquei e encontrei um grande revolucionário chamado James, e eu estou, inclusive, escrevendo uma monografia, porque eu fiz cursos na Universidade Federal do ABC sobre a contribuição da população negra na construção do nosso país. E ali, então, nós vamos encontrar essas raízes que nos permitem hoje um entendimento muito mais ampliado e, fundamentalmente, responder às questões que estão colocadas no nosso tempo histórico, não responder sozinha, mas com os movimentos de luta social. E daí o movimento antirracista, antimachista, a luta pelo movimento anticapitalista, antiimperialista, ela é fundamental. E ela exige de nós estudo, estudo, estudo. No Brasil, estou me dedicando a estudar o Silvio Almeida, que explica para nós. Então, também eu estou estudando Fanon, eu estou estudando toda essa série que nos permite, portanto, reconhecer raízes de um pensamento revolucionário que nós precisamos nos apropriar para alimentar essa nossa disposição de contribuir com a revolução. Então, minha querida, as minhas leituras, elas têm se dado também com os filósofos como Zizek, que defende um projeto histórico comunista, que é da área da filosofia, tudo. Toda vez que eu assisto uma live, que eu faço um curso, eu fiz muitos cursos, eu me coloquei na posição daqueles que precisam aprender. E fiz muitos cursos, e, portanto, acessei uma literatura para ampliar essa minha disposição e essa minha responsabilidade. Eu sou responsável, junto com 2,5 milhões de professores, de formar novas gerações. Eu sou responsável com 380 mil professores do ensino superior. Eu sou responsável, dentro da minha universidade, com 3.000 professores, de formar a nova geração. Não posso fazê-lo na ignorância.
Eu tenho, sim, que me esforçar, estudar, estudar, estudar. Eu tenho, sim, que lutar, lutar, lutar. Eu tenho, sim, que ser solidária. E esses foram 3 elementos fundamentais que eu deixo como mensagem final. Eu fui entrevistada agora num centro de memória, e nesse centro de memória, a última pergunta que o pesquisador me fez: que mensagem você deixa para a juventude? O que eu estou aprendendo com a juventude. A juventude quer estudar, a juventude quer lutar, a juventude quer ser solidária. E é isso, portanto, que nós temos que procurar fazer. E fazer isso estudando, estudando, estudando. Então, muito obrigado, Juliana. Você também tinha me indicado que você iria conversar comigo sobre essa coisa de pós-modernidade, e eu, para terminar, eu me preparei também, e só para mencionar 2 obras que para mim são fundamentais para a gente discutir, afinal de contas, o que é a pós-modernidade, é o livro do Frederic Jameson, esse livro sobre a pós-modernidade, onde ele vai mostrar a lógica cultural do capitalismo tardio. Portanto, ele vai dizer para nós: não tem como discutir ideias que em determinados momentos surgiram na humanidade sem não discutir o capitalismo, e não tem como a gente discutir essas ideias sem não traçarmos o fio da história e, dentro do fio da história, recuperar e fazer a crítica. E daí, para terminar mesmo, o nosso querido Perry Anderson, porque o Perry Anderson vai fazer uma crítica muito severa e vai mostrar para nós que muitas vezes a gente envereda por perspectivas teóricas, epistemológicas, pós-modernas, etc., relativistas, porque a gente abriu mão do que tem de mais avançado para a gente conhecer realmente as coisas. E daí a necessidade de nós não abrirmos mão daquilo que explica o que é o modo de produção, daquilo que explica o que é o Estado burguês, daquilo que explica o que é a luta de classes, daquilo que vai explicar o que é a revolução. E isso está na obra de Marx e Engels. Aliás, um pensamento especial para Engels, porque nós estamos no mês comemorativo do nascimento de Engels e a sua grande contribuição. E eu termino também dizendo: não esqueçam, novembro é o mês da consciência negra. Não é o único momento em que nós temos que ter consciência negra. A consciência negra é todo dia, toda hora, todo minuto, porque o escravismo, o racismo estrutural está na nossa vida. Temos que combatê-lo. Mas o mês de novembro é especial. E vai ter marcha amanhã, dia 20. É marcha nacional, virtual, mas vai ter também em cada estado atos presenciais, com todos os cuidados sanitários. Como eu estou na Bahia, aqui nós estamos homenageando Maria Felipa, uma mulher que ninguém conta a história dela, mas ela tem uma história fantástica de valentia, enfrentou as naus portuguesas no período em que lutávamos pela independência do nosso país. Então, amanhã nós vamos para a rua e nós vamos lembrar os nossos heróis negros e negras. A pandemia não nos fará esquecer da nossa história e dos nossos heróis negros e negras. Viva Maria Felipa! Viva Maria Felipa e viva Celita Farel. Obrigada, professora. Um grande beijo. Até a próxima. Até a próxima, querida. Um abraço. E eu estou à disposição. Terceiro em Reverso de hoje vai ficando por aqui e eu termino com nosso Florestan Fernandes. Contra as ideias da força, a força das ideias. Beijo para vocês e até a próxima.